digamos assim, né? Então a gente tem esses evangelhos dizendo isso. Fora Paulo, fora Pedro, fora os apóstolos que escreveram outras coisas e tal. Um outro documento histórico que cita um Jesus que existiu e tudo mais. Então a gente tem esses relatos. Esses relatos foram escritos para dizer que teve um cara que dizia que era Deus, que ele ia levar os meus pecados, que ia me juntar com Deus, que ia limpar toda a maldade do meu coração. Eu ia continuar sendo um pecador miserável, mas que por causa da justiça dele, eu ia poder ser unido novamente ao Senhor. É isso que o cara disse. O cara morreu e ressuscitou para provar isso. É o que o relato diz. É um relato que, se eu acreditar nele, eu tenho que acreditar que que Jesus é Deus, que Deus é pessoal, esse negócio todo que a gente está conversando. Se eu acredito no relato, como está lá, eu preciso acreditar no cristianismo corrente, né, e ortodoxo. A não ser que eu tente... não, mas o relato talvez não signifique isso. E esse eu acho que é o problema. É mais coerente para mim ser um cristão e crer na Bíblia de forma tradicional, ou ser um ateu, mas achar que a Bíblia é falsa. Ponto. Entendeu? Tentar olhar pra Bíblia e dizer, não... Não, então, pode ter o meio do caminho? Então, o meio do caminho pode ser... Eu acho que a Bíblia é valiosa. Eu acho que culturalmente ela representou uma crença de um tempo e tal, mas eu não creio nela. Também é uma possibilidade. Tentar reinterpretar a Bíblia para significar alguma outra coisa diferente, um Jesus que na verdade era, mas não era... Isso é usar o texto como quiser. Eu acho que isso a gente não consegue fazer de uma forma que respeite o texto e a arte da interpretação. Mas a gente lendo a Bíblia, a gente... modernamente agora vendo, a gente consegue perceber que tem muita coisa ali que não é literal. Por exemplo, sim, a própria parte do... Não sei, é que eu não conheço muito, não sei, mas a parte do camarão lá. Não coma camarão porque isso é uma abominação e tal. Camarão não é uma abominação, tá ligado? Então, dentro das leis judaicas alimentares, né, existiam os animais puros e impuros, e muitos vão argumentar que as leis dietéticas dos judeus eram para proteger de certas doenças e tal. E os animais impuros eram animais que mais comumente davam doenças também. Mas é porque Você acha que isso é uma coincidência? Então, a lei mosaica, ela tinha uma função também de criar um padrão de impureza cerimonial. O que era isso? Era para criar rituais de purificação, que eram externos, lavagem de mãos, raspar o pelo, não sei o quê. Mulher menstruada, você não encosta na mulher quando está menstruada, não pode tocar em cadáver, senão tem que fazer um ritual de purificação. E isso tinha todo um objetivo de apontar para a impureza do homem, para que os judeus entendessem, através da ritualística, que a gente estava constantemente impuro. Para quê? Para apontar ao homem a ideia de que ele precisava de que alguém o purificasse, que era justamente o Messias que viria, que seria Cristo e tudo mais. Então, o simbolismo disso tudo, e que muda, hoje a gente pode comer camarão tranquilamente no cristianismo, né? Mas havia um momento histórico em que Deus cria um ambiente ritual para transmitir uma expectativa de pureza que havia de vir. Sim, mas aí tá claro que na Bíblia tem alegorias ou tem coisas que elas não necessariamente estão ali por um propósito literal. Não é bem uma alegoria porque eles realmente não podiam comer aquilo, sabe? Entendeu? É o que eu quero dizer. Entendi. Há uma literalidade, mas talvez alguns pudessem. Há um símbolo em cima daquilo, sim, entendeu? Entendi. Mas é claro que aquele símbolo tá lá pra um propósito maior. De comportamento social, não necessariamente uma parada tipo... Nossa, o camarão ofende a Deus, o que é isso? Não, né? Então, não pode... As questões das histórias de Jesus não pode ter algo assim também? Então, quando a gente... coisas que, tipo, estão ali, mas não são realmente aquilo, mas estão ali por causa do contexto da época, era a melhor forma de explicar pra galera, tá ligado? Então, eu consigo concordar com isso quando a gente olha pra questões mais pontuais do Antigo Testamento. Porque o texto já diz isso. Ele deixa claro que é isso muitas vezes. Entendi. Quando a gente olha pro Novo Testamento, a gente já tem um padrão mais global para todos os povos até o fim dos tempos, digamos assim. E que são padrões mais simples, não é? O Novo Testamento não é cheio de ritualística mais, porque a ritualística era uma sombra que apontava para uma coisa mais concreta, que era a nossa maldade diante de Deus, e a gente precisa de uma pureza que provém do poder de Deus em nossa vida. Esse é o relato que está escrito, não é? E a grande pergunta é, tudo bem, as testemunhas disseram isso, mas essas testemunhas são confiáveis? Tudo bem, eu acredito que Pedro acreditava, eu acredito que Paulo acreditava, mas essa galera tava doida, era um judeu, foram enganados, sei lá. Só que essa galera não eram só testemunhos confiáveis porque estavam lá e viram isso tudo. Mas a Bíblia foi escrita, na verdade, milhões de anos depois. Não, a gente tem manuscritos do século I. Né? E o cara dizia que era Paulo. Isso era entregue nas igrejas e era transmitido entre as igrejas. Havia várias testemunhas para dizer que aquela carta era de verdade, daquele personagem. O processo de formação do cânon do Novo Testamento foi isso. Foi as igrejas dizendo, não, tem essa carta de Paulo aqui, que todo mundo aqui conhece, Paulo mandou, tá aqui a assinatura de Paulo, e só fizeram juntar essas cartas. Mas você acredita nessa verificação burocrática da igreja? Então, você não acredita que tem um telefone sem fio do caralho? Cara, no período primitivo eu acho difícil, porque havia muito texto rejeitado. Porque a percepção do cânon do Novo Testamento se deu através de um processo muito simples. Os apóstolos morreram, depois que eles morreram, disseram, tem que juntar a mensagem desses caras. Então, eles viviam escrevendo cartas para as igrejas. Então,
E as cartas eram circulares, né? Ia pra uma igreja, ia pra outras e ficava circulando. Faziam cópias das cartas pra ler em outros lugares e tal. Então, vamos juntar o que a gente tem aqui. Então tinha três coisas que eles procuravam. Tinha que ter traços de apostolicidade. Não é a carta do Chico das Couves. É de um cara que estava lá ligado a Jesus. Tinha que ser de uso corrente das igrejas. Não podia ser, eu tenho uma carta de Paulo aqui, ó, do meu bolso aqui, que só eu conheço, ninguém mais viu. Não, aí não sei, né? Paulo mandava umas cartas assim, o negócio era pra todo mundo. E tinha que ter coerência interna e externa. Os textos tinham que estar dentro daquele corpo de doutrina que era comum e conhecido de todo mundo. Esse é um processo muito simples. O monarca morre. E, pô, cara, monarca, vamos juntar aqui todas as entrevistas do monarca. Eu tô simplesmente seleciono tudo ali junto ali e tá aqui, né? Não, eu tenho uma entrevista aqui do monarca aqui com a voz de pato. Não é que, na verdade, o monarca fala com a voz de pato, que eu juntei aqui, tá meio picotado e tal, mas é de verdade, hein? Mas ninguém assistiu esse negócio aqui, tá meio estranho, não parece o monarca falando. Isso se rejeita, entendeu? Se junta... Então, o processo de formação do cânon do Novo Testamento não foi tão burocrático assim, era um processo muito simples. Mas esse processo aí, eu entendo, eu concordo que ele deve ter... Eu visualizo, mas eu vejo esse processo, não é um processo infalível. Eu acho que algo vai se perder no caminho. Se perder, com coisas certeza. Vão se mudar de alguma coisa. Eu não sei, o meu ponto, meu argumento é... Eu tô construindo aqui a resposta. Claro, meu argumento... Desculpa. Não, tudo bem, flow é isso, eu sei. O meu argumento é difícil você pegar e falar que em 2000 anos... A mesma mensagem de 2 mil anos atrás se manteve 100% fiel do que era até agora. Eu acho que é, tipo, impossível. Você acha que o texto se perdeu? Alguns textos se perderam, algumas coisas foram colocadas que não eram canon, ligado? Até, porra, você tem Star Wars aí, né? Que é uma puta história. Aí os caras pegam, compram a licença e lançam outra parada do Star Wars, de repente tem 20 histórias do Star Wars, aí um cara que é fã pega e cria uma fanfiction do Star Wars. Imagina isso em 2000 anos, e sem internet, sem digitalizar, sem ter carta, tudo de boca a boca. Eu duvido. Não, carta tinha. Mas mesmo assim, muitas cartas se perderam. Sim, mas certamente se perdeu várias coisas. E vai saber quem transcreveu, se transcreveu certo, às vezes errou. Sim. Não de propósito, entendeu? Só esse é o único argumento. Assim. Existe uma ciência que lida justamente com isso, se chama crítica textual. Né? Você tem ali as cartas do Novo Testamento e elas são copiadas, né? E copiadas e recopiadas. E existe hoje a capacidade de a gente remontar o Novo Testamento através de todas essas cópias. Como documento histórico, o Novo Testamento é o documento mais historicamente confiável do mundo. Segundo as associações que registram o número de manuscritos do Novo Testamento, a gente tem cerca de 6 mil manuscritos gregos do Novo Testamento. Dá alguns milhões de páginas de Novo Testamento. O segundo documento grego, o documento antigo, com maior número de cópias, se não me engano, tem 100 e poucas. Não é? Fora isso, fora as cópias gregas, a gente tem as cópias cóptas, a gente tem as cópias para o latim, tem os comentários que os primeiros pastores faziam dos textos das cartas. A gente consegue remontar todo o Novo Testamento só dos comentários só das pregações que faziam em cima do texto. Não é? Então, outros julgam que juntando todos os manuscritos, a gente tem mais de 100 mil manuscritos do Novo Testamento, só do Novo Testamento. Isso é o documento histórico com a maior possibilidade de verificação de fonte que existe no mundo. Então, quando diz esses manuscritos existem. Existem. Tem uma instituição americana que está digitalizando todos eles. Eles são meio espalhados pelo mundo, em bibliotecas diferentes. E hoje em dia você acessa vários deles na internet.